Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. São 6h05 da manhã. E vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Respirar. Imagine se eu entrasse num lugar e eu sentisse o peso de tudo aquilo que eu nem sabia identificar. Mas tanto estava a pesar que eu não conseguia mais respirar. Era como se o ar estivesse a faltar, se eu não conseguisse o ar buscar, se uma bolha, como se uma bolha de vento pudesse passar e eu não soubesse com essa bolha lidar, talvez eu não entendesse que eu não fazia parte das coisas, que eu não conseguia mesmo identificar, mas Deus estava lá. Me deu um chiclete para eu mastigar e me disse para eu me esforçar, para que eu pudesse fazer uma bola com o chiclete que ele esteve a me dar. Bem verdade que eu poderia mesmo escolher o tipo de bola que eu poderia ali alcançar. A questão é que quanto mais eu me esforçava para soprar, mais eu sentia o ar, de algum modo, me sufocar. Parecia que o ar que eu estava a soprar vinha de outro lugar, e não da boca que naquele momento o chiclete estava a mastigar. Então, Deus me disse para eu o chiclete da boca tirar. Naquele momento, estive a me lembrar das vezes que a gente pode um chiclete grudar no banco de alguma igreja e ali o chiclete ficar. Certamente o pastor, o padre, nunca iriam gostar, certamente iria acrescentar no sermão que ele fosse dar a reprovação por a gente chiclete no banco grudar. E foi assim que Deus me disse para realizar. Chiclete grudar, não. Passar um dia a tirar todos os chicletes que eu fosse encontrar do banco da igreja que eu estava a entrar. Naquele momento que eu estava a procurar, agachando aqui, agachando aquele trabalho, vi uma mulher chegar. Ela, vagarosamente de mim, esteve a se aproximar e me disse para eu não ficar o tempo todo buscando chiclete, que isso poderia muito dificultar as coisas
que eu teria que realizar depois da igreja eu ajeitar. Ali olhando para a mulher, eu quase iria dar uma resposta, talvez para magoar. Mas ali, olhando para o altar e a perfeição que a igreja naquele momento estava a me mostrar, disse para a mulher, para ela, a vida dela levar e ela se ocupar com o trabalho que ela viesse desejar. A mim caberia a minha parte realizar aquela que eu tinha certeza de que Deus esteve a me dar. A mulher, parecendo não gostar, quis até a resposta revidar. Mas como naquele momento o vento esteve a passar, levantando as toalhas que estavam a enfeitar cada altar, a mulher correu para ajeitar cada toalha de cada altar. Quando assim ela esteve a realizar, a mão dela parecia sangrar. E foi deixando marcas nas toalhas brancas de cada altar. Eu ali, me ocupando com a tarefa, sim, de engatinhar, procurando chiclete aqui, chiclete acolá, chiclete. Vi o meu joelho, meu joelho, ficar com bolhas e bolhas e bolhas de ar. Santo Deus, o dia estava quase a terminar. Naquele momento, o Senhor morto esteve a levantar e me disse: qual é a sensação de, na igreja o tempo todo, rodar, de joelhos a ficar, procurando DNA? Santo Deus. Até aquele momento eu não tinha me atentado que cada chiclete poderia identificar os frequentadores do lugar. Tinha eu uma sacolinha com cada chiclete que eu estive a arrancar. O Senhor morto em perfeição a me falar de uma coisa que eu jamais poderia de fato imaginar. Ali estava a arcada dentária de cada frequentador que entrou a mastigar um chiclete, talvez para se acalmar, talvez precisando de um pouco de ar, fazer aquele movimento que o nervoso muitas vezes nos convida a realizar. Santo Deus. Olhei e não vi mais a mulher no lugar, mas as mãos da mulher estavam em cada toalhinha que ela fazia questão de correr para ajeitar. E de tanto ela assim realizar, ela deixou ali as marcas do seu caminhar. O Senhor morto, a me olhar, me disse:
A mulher, agachada, também esteve a ficar, porque ela sabia que precisava de outra coisa a realizar. Não só chiclete buscar. Ela sabia que cada santo iria precisar das toalhinhas que o vento insistia em mostrar para cada santo de cada altar. Santo Deus, eu ali, olhando para o Senhor morto, a me dar motivos de eu levantar. E mais do que toalha, arrumar, buscar água para o batismo se dar. Fiquei a olhar, procurando o Santo Paulo no lugar. Não estando a encontrar, olhei devagar. Quem sabe o santo João Batista eu fosse encontrar. Mas também não tinha o santo João Batista no lugar. Mas Senhor morto estava lá e me disse: por que não vai os dois santos buscar para o batismo se dar? Ah, não se esqueça, a terceira mulher já foi avisar os dois santos do lugar, para que eles pudessem se adiantar. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele esteve a se manifestar nas três possibilidades da mulher. Aqui está. Agora, seja você capaz de antes do batismo se dar, entre na sacristia e deixe ali qualquer motivo de superficial alegria. Santo Deus. Atravessar aquele pequeno lugar, sim, de cunho muito particular, a Igreja da Palmeiras, perfeita, como sempre esteve a ficar. Santo, pisei devagar. Na primeira pisada, olhei e estava lá. Quem sabe Nossa Senhora das Graças a me falar: coloca os dois pés. Por que duvidar do que Santo Antônio pode realizar? Eu, desejando olhar para todo lugar, antes de na sacristia eu entrar, Senhor morto esteve a me sussurrar. Uma mãe não iria para trás olhar antes de na sacristia entrar e toda a superficial alegria deixar para poder a verdadeira alegria ali se dá. Santo. Não dava para de fato olhar para trás para ver
o que as mulheres estiveram a realizar. A terceira mulher, com toda certeza, não iria tardar com os 2 santos que iriam a dura tarefa realizar. Sim, o corpo lavar para a pureza se manifestar. Ah, o pároco, sim, o pároco a me esperar. Trazia a ele uma sacolinha, certamente a Quidim, Josto, muitas vezes esteve a passar. O pároco a me olhar, com um singelo sorriso esteve a me falar. Que bom eu poder aqui estar, para eu ser merecedor de receber a superficial alegria como doação para esse lugar. E assim a verdadeira alegria aqui se manifestar. Santo Deus. Me lembrei imediatamente dos votos do apóstolo Paulo. Que tinha que a cabeça raspar. Fácil, com certeza. Não deveria se dar. Mas o pároco me disse: a superficial alegria você aqui deve deixar. Então, por que você não se antecipar? Deposite toda a confiança que a Escritura esteve a nos dar. Não cai um único fio de cabelo, se o Pai assim não desejar. Se o Pai não desejar, nenhum fio de cabelo vai cair, muito menos fio de cabelo se arrancar. Porque se ocupar com algo tão pequeno no lugar? O pároco tinha razão. O que é um cabelo, motivo de elevação? Deveria eu me lembrar de todas as vezes que Joston Jim foi me avisar que tinha missa e que eu não deveria faltar. Eu poderia colocar Jim no altar. Ele não tinha superficial alegria para me dar. O pároco, com aquele singelo sorriso, esteve a me falar: vou Joston chamar para a verdadeira alegria. Joston lhe mostrar. Um sorriso largo ele lhe dá. E a superficial alegria aqui você depositar. Naquele momento, o meu cabelo parecia, de fato, se arrancar. Careca eu parecia ficar. Mas o pároco a me olhar, me dando a certeza de que eu poderia toda a minha cabeleira, com a real alegria, ali se recuperar. Santo,
de uma maneira muito singela. Dia esteve a chegar e tinha tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, que os meus cabelos ali começaram simplesmente a voltar. Parecia fios de prata ali a se juntar. E estranhamente em mim a enraizar. O pároco a me olhar, vendo aquela cena tão peculiar, me disse: o estranho é que seus dentes também, prateados, estão a ficar. Não é estranho tudo isso aqui se dá, olhando paradinho, com tanta alegria para me dar. Olhei para o pároco e estive a falar. Talvez fosse estranho se esses dentes fossem de outra pessoa e de outro lugar. Essa é a minha arcada dentária. Não tem nada de estranho. Ela aqui está. Esses cabelos que estão aqui como prata que eu estou a carregar pertencem a essa que aqui está. Ela gostava do cabelo pratear com os inúmeros mantos que ela costumava trançar no cabelo para toda a cabeleira ela enfeitar e poder o próprio cabelo resguardar. Portanto, eu preciso carregar não só os dentes que estiveram a pratear, como toda a cabeleira que faz parte do lugar. Quanto aos chicletes que eu tive que pegar, o Senhor morto esteve a me falar que eu deveria cada chiclete honrar como minha própria ossada no lugar. Assim o meu nome eu iria poder assinar aqui e acolá. O pároco, olhando devagar, com aquela risada característica, esteve a se olhar. Certamente, ele esteve a enxergar cada pessoa que deixou de frequentar a igreja para estar em outro lugar. Certamente, o pároco esteve a enxergar todas as pessoas que faziam questão da igreja iluminar com a sua presença ilustre no lugar. Certamente, o pároco não iria se incomodar se outros chicletes nos bancos fossem parar. Cada chiclete iria testemunhar as inúmeras pessoas que faziam questão da igreja procurar para não só doar
chiclete para o lugar, mas para receber aquilo que o pároco certamente sabia dar a cada pessoa que ali estivesse a frequentar. Estando eu consciente de que a superficial alegria é aquela que a gente, certamente, no mundo vai buscar, depositei levemente na sacolinha que o padre esteve a me mostrar. Aos poucos, a superficial alegria ali foi como pena, de fato, a voar. Os pássaros chegando devagar, cada um pegando a superficial alegria, os motivos, e carregando para outro lugar. A igreja estava lá, com a real alegria, para a gente poder celebrar. Sim, quando toda a superficial alegria, como pena os pássaros estiveram a carregar, os dois santos estiveram na porta da igreja a parar. Estando eu ali, podendo naquele momento olhar livre da superficial alegria, disse ao pároco: não é melhor o Senhor se preparar, não só para o batismo a que se dá, certamente vamos ter motivos para muitos convidar, e assim, sem o morto, nós vamos honrar. Certamente, outros aqui vão estar para sem o morto, os pés beijar. O pároco esteve a me abraçar, saiu para se preparar, não só para o batismo, certamente ele esteve a alcançar, sim, o pão de Santo Antônio, que começou a brotar, 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 brotar. Eram os chicletes. Cada chiclete que eu estive a catar, esteve a se transformar num pãozinho de Santo Antônio, enfeitando o altar, para sem o morto celebrar, e ele ser o Cristo vivo do lugar. Mas faltava algo para completar. As bodas de Caná. A família sagrada imediatamente esteve ali a se levantar. Imediatamente, cachos e mais cachos de uva brotavam daquele pequeno altar. Uma linda cachoeira esteve a se dar. A água e o vinho, no perfeito do lugar. Quanta alegria a igreja estava a me dar. Eu poderia sentir o cheiro de uva verde, de uva preta, descendo devagar,
cada uma dando o que cada uma tinha para dar. E aquilo tudo era tão perfeito que ambas estiveram a concordar. Vinagre nenhuma será. Eu saberei lhe ofertar o vinho mais perfeito do lugar. E se você de água precisar, eu saberei. Uva verde virá, só para de ti eu poder de fato me aproximar. Não tenho dúvida de que você, o mesmo, por mim, você fará. Assim podemos, Santo Antônio, celebrar, dizendo para ele não se preocupar. O pároco certamente iria se lembrar de trazer as sementes de oliveira para aqui se multiplicar. Certamente São João iria e muito gostar. E assim, cada semente de oliveira iria enxertar com a pureza de cada semente que brotar. Santo Deus. Respirando e me olhando, pude, naquele momento, uma só virá. Não para ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Quem poderia, de fato, desejar algo assim tão difícil de alcançar? Sim, a gente pode apenas ser a verdade que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo estiveram a nos dar. Se a gente conseguir ser apenas a verdade do lugar, certamente na igreja nós podemos entrar com 2 santos a nos acompanhar, saber nos batizar com o Espírito Santo do lugar. E assim a gente poder viver as bodas de Caná. Porque certamente Senhor morto não vai se incomodar se a gente chegar e falar para ele o vinho multiplicar. De tanta gente que iria querer das bodas de Caná participar. Sendo assim, eu posso aqui estar na certeza de que Deus me disse: coloque Deus menino no altar. E tudo mais você pode realizar, inclusive na igreja, ajoelhar, com a certeza plena de que muito mais você pode buscar dentro do seu próprio mundo particular. Assim sendo, tenho motivos para celebrar não só as bodas de Caná, outros motivos certamente eu irei encontrar
Depois que as bodas de Caná vierem, me visitar. Obrigada, obrigada e obrigada. Sempre. Sorria, Dona Maria. Assim me diz o Messias. Todos os dias. Confia, confia, confia. A confiança nasce no coração daquele que tudo cria. Nós dois sabemos os reais motivos da nossa alegria.